Proclamação. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6:8. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. 1 Pedro 4:11. Carta de ensino, conhecer a Deus, a fonte da força 2, de Derek Prince. Nesta carta, continuarei a falar sobre o tema conhecer a Deus, e faço isso com receio ao perceber que o tema é tão vasto que quem é que poderia sentir-se adequado para ele. Gostaria de voltar a Provérbios 2, a uma passagem que se tornou tremendamente significativa para mim. Não porque eu acredito que tenha esgotado o seu significado, mas porque continuamente volto lá. A passagem em que tenho estado a pensar insistentemente compreende os 11 primeiros versículos. Não irei abordar todos eles, mas vou referir uma pequena observação minha acerca deles. Pelo que entendi, o tema dos primeiros 11 versículos é a sabedoria, mas a sabedoria em 3 aspectos particulares: entendimento, compreensão, percepção, discernimento e discrição. E pouco depois de eu e a Ruth nos casarmos, é assim que eu marco as coisas, por volta de 1979. O Senhor começou a falar comigo sobre a minha necessidade dessas 3 coisas: entendimento, percepção e discrição. Voltei-me para o hebraico e fiz um estudo dessas palavras, que gostaria de partilhar consigo, apenas a título de introdução. O entendimento, a compreensão. Acho que a melhor forma de descrever entendimento é com a palavra compreensão, que é sinônimo. Em alguns exames, há teste de compreensão. Compreender em latim significa tomar conhecimento da totalidade de uma coisa, ter uma perspectiva geral. E acho que é isso, a compreensão. É ser capaz de ver uma situação como um todo. Isso significa que pode olhar para a história atual e ver todos os propósitos de Deus a serem elaborados e a sua palavra profética a ser cumprida. Ou pode-se observar uma situação numa igreja e ver toda a situação, todos os seus elementos, como eles se relacionam e provavelmente onde estão os problemas. Ou poderia ser um casamento. Compreender seria ver todos os diferentes fatores de um casamento. Por que razão estaria em risco de se desfazer? Quais os problemas de raiz e quais as fontes desses problemas? Essa seria apenas uma breve imagem da compreensão. A percepção, o discernimento. Então, a percepção, tal como a entendo, significa ser capaz de ver dentro das coisas e discernir entre elas. E assim já não está apenas a olhar para uma massa de pessoas numa igreja, mas está a olhar para os diferentes tipos de pessoas, os diferentes graus de compromisso, os diferentes graus de fidelidade e lealdade. Pode olhar para um casal e ver o que se passa entre eles. Uma das maneiras de o fazer, e isso é revelar um dos segredos do ofício, é olhar para os olhos de uma esposa quando ela está a conversar com seu marido. E descobrirá muito sobre esse casamento simplesmente com um vislumbre do olhar dela. As mulheres dizem muito mais com os seus olhos do que, por vezes, com os seus lábios. Na verdade, as mulheres sábias dizem menos com os lábios e mais com os olhos. A esposa que diz tudo com os lábios anda em busca de problemas. Uma outra palavra para percepção seria discernimento. Discernir é reconhecer e distinguir. O discernimento dos espíritos, por exemplo, é reconhecê-los e distingui-los entre si. A discrição. Mas depois há a palavra discrição, que é uma palavra muito interessante. Para quem sabe hebraico, a palavra em hebraico é misemash. Vem de uma raiz que significa planejar ou conspirar. E é usada provavelmente tantas vezes no mau sentido quanto no bom sentido. Mas aqui é usada no bom sentido e é usada pelo próprio Deus. E afinal, o que é descrição? Quando Deus lhe deu compreensão e depois percepção e discernimento, a discrição é saber o que fazer com isso. E é aí que muitos escorregam, sabe? Quando se vê a verdade sobre alguém, isso por si só não é suficiente. Deve saber quando a dizer e como a dizer. Eu acho que a discrição, em grande parte, é saber o que dizer e o que não dizer e saber quando fazer.
Tive uma experiência muito interessante nesse sentido. Eu estava a pensar e a meditar sobre essas 3 palavras: compreensão, percepção e discrição. E estava a orar para que Deus me as desse em mais abundância. Na mesma altura, estava a liderar, junto com a Ruth, uma excursão a Israel, com americanos. E eu estava a falar numa reunião, estava a dar uma palestra sobre Israel, e havia lá um homem que, penso eu, era um psiquiatra profissional, embora não tenha bem a certeza. Mas ele não era uma dessas pessoas dita espiritual, o que é muito bom, quero dizer, porque assim podemos realmente confiar no que Deus nos mostra. Se uma pessoa está sempre a receber revelações espirituais, começa a perguntar-se quantas delas são válidas. Mas ele disse ao homem que estava a conduzir a visita, que tinha medo de me dizer, mas disse que enquanto eu estava a falar, viu 3 cabeças atrás de mim, da minha direita para a minha esquerda. Pensou que estava a ver coisas, piscou e fechou os olhos e voltou a olhar a elas, ainda lá estavam. Quero dizer, é disso que eu gosto. Ele não achava que estava a receber uma revelação espiritual. Então olhou novamente e ainda as viu. Foi junto do líder da excursão e disse, sabe, enquanto o irmão Prince estava a falar, eu vi umas cabeças sobre ele. E então o líder veio até mim e contou o que esse irmão tinha visto. Bem, no momento em que ele começou a descrever o acontecimento, pensei que Deus estava a dizer-me algo. Então dirigi-me ao irmão que tinha ido e se lhe quiser chamar de visão, e disse-lhe, diga-me o que viu. Espero que a minha memória esteja correta. Não tenho a certeza de que esteja totalmente correta. Ele respondeu a primeira cabeça, vi com muita clareza. Estava bem formada, clara, e era uma cabeça barbada que parecia ter autoridade e era firme. E continuou. A seguinte, eu não sabia se era homem ou mulher. Estava a usar algo semelhante a um capuz e não era tão nítido. A terceira mal conseguia vê-la. Não estava muito nítida. Perguntei, o que é que elas estavam a fazer? Ele respondeu, fez-me lembrar os agentes dos serviços secretos quando o presidente faz uma aparição pública. Estavam a vigiar fervorosamente, atentos a qualquer coisa que pudesse ameaçá-lo. Pensei, Deus, como és bom. Eu nunca soube que elas estavam lá. Veja capítulo 2, versículo 8. Guardando-lhes as veredas da justiça e preservando o caminho dos seus santos. Provérbios 2:8. E no versículo 11. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Por outras palavras, eles estão lá como a sua proteção. São como os agentes secretos do Senhor. Quando aparece, eles estão lá para certificarem que nada lhe faz mal. Bem, essa foi uma tremenda bênção para mim. E então, quando refleti sobre isso, percebi que essas são as 3 coisas pelas quais eu estava a orar. Deus mostrou-me assim onde eu estava. Acho que isto foi por volta de 1980. Eu sabia que o homem com a barba era compreensão, era claro, firme e tinha autoridade. Deus mostrou-me, tens compreensão. Quanto à figura seguinte, era percepção. E o mais interessante foi que tanto podia ser masculino como feminino, porque a percepção é tanto uma capacidade feminina quanto masculina. Na verdade, acho que a maioria dos maridos concorda que as suas esposas geralmente têm mais percepção do que eles. O problema é que somos tão lentos para ouvir o que elas nos dizem. Deus mostrou-me que a percepção está lá, mas não está completamente formada. À esquerda havia discrição, que não estava de modo algum completamente formada. E pensei, Senhor, essa é certamente a verdade. Preciso de muito mais discrição. Em seguida, Deus começou a levar-me por uma pequena visão da minha caminhada espiritual e mostrou-me quantas vezes eu me tinha metido em problemas, não por falta de compreensão, e muitas vezes não por falta de percepção, mas por falta de discrição. E se eu descrevesse a discrição, nas palavras do Novo Testamento, seriam as palavras de Jesus. Sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Mateus 10:16. Sabe, há um certo sentido em que precisamos de esperteza. Acho que esperteza seria a melhor palavra em português para descrever isso. Bem, isto é apenas um pequeno contexto do que essa passagem particular em Provérbios significou para mim pessoalmente. Quero dizer que ainda estou a orar sinceramente pela compreensão, percepção e discrição. Tenho sempre de ponderar se ou não um sinal de discrição contar essa história, mas senti que Deus queria que eu a contasse. Achar o conhecimento de Deus. Provérbios 2, 1-5. As condições.
Agora quero voltar ao início de Provérbios 2 e abordar os 5 primeiros versículos. Se analisar a estrutura desses versículos, os primeiros 4 começam com se e afirmam condições que precisa de cumprir para obter a promessa ou objetivo que é referido no versículo 5. E cada uma dessas condições, o que é típico da poesia hebraica, está indicada aos pares. 2 declarações paralelas que juntas compõem toda a afirmação. Verifica-se isso com mais um exemplo. No Salmo 33, 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. É um par. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca, o sopro da sua boca. Mas para obter a declaração completa, tem de juntá-los. Por meio da palavra e do Espírito do Senhor, os céus e todo o exército foram feitos, entende? Essa é uma característica muito comum da poesia hebraica e é encontrado aqui em cada um destes 4 versículos. Vamos agora ver todos os versículos e depois analisá-los brevemente, mas quero que leia até o fim, porque quero que veja qual é o objetivo. Cada vez mais, enquanto medito sobre isso, parece-me que o objetivo é extraordinário. Dificilmente pode ser colocado em palavras. Repare que isso é dirigido aos filhos de Deus, não é dirigido aos não crentes. É apenas para aqueles que nasceram de novo pelo Espírito de Deus. Filho meu, ou filha minha, em hebraico, refere-se a ambos os sexos. Se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o caminho de Deus. Provérbios 2, 1, 5. Para mim, o clímax está na última frase. Acharás o conhecimento de Deus. E esse é realmente o tema central desta carta, achar o conhecimento de Deus. Veja, acho que foi isso que Israel não compreendeu. Eles obtiveram a lei, receberam a aliança, entraram na terra, mas a maioria deles nunca achou o conhecimento de Deus, porque eles contornaram a primeira parte da declaração do Senhor. Eu trouxe-te não para a aliança, não para a lei, não para a terra, mas para mim próprio. E espero que nenhum de nós cometa o mesmo erro. Sou uma pessoa de mentalidade prática em coisas espirituais. Quando se trata de coisas práticas, não sou tão prático. Não gosto apenas de uma frase vaga como conhecimento de Deus é o que precisamos. Gosto de poder dizer, o conhecimento de Deus é o que precisamos e este é o caminho para alcançá-lo. E acredito que aqui o caminho está claramente indicado. 4 versículos com a palavra se, indicando que há condições, e depois o objetivo. Consideremos por um momento os versículos com se. Repare, a maioria das promessas da Bíblia são condicionais. Não todas, mas a maioria. Por outras palavras, Deus diz, se fizeres isso e assim, eu vou fazer aquilo e assado. Como em Êxodo 15, 26. Se ouvires diligentemente a voz do Senhor, eu serei o teu médico. Não tenho o direito de dizer que o Senhor é o seu médico se ignorar as condições para tal. E em Provérbios 2,5, as promessas. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Esse é o objetivo. Seguem os passos. A primeira condição. No versículo 1, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Então a primeira coisa é ser receptivo às palavras de Deus. A epístola de Tiago diz, rejeitando toda a imundície e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Tiago 1,21. Muitas pessoas ouvem a palavra, mas nunca recebem. Recebê-la exige o que Tiago diz, mansidão. É preciso estar disposto a submeter-se à autoridade total dela. Não é só escutar e simplesmente deixar passar. Terá de recebê-la dentro de si. Esse é o primeiro requisito. O principal meio de revelação de Deus é a sua palavra. Não temos o direito de ignorar a palavra e esperar a revelação. Se recebermos a palavra, a revelação virá através dela e por outros meios. Mas aquele que não receber a palavra não tem direito a esperar a revelação
por qualquer outro canal. E se receber tal revelação, ela pode ser enganosa. Então, começamos por receber a palavra de Deus e esconder os seus mandamentos dentro de nós. Ou armazenamos os seus mandamentos, guardando-os num lugar seguro e protegido dentro de nós. Como reage aos mandamentos de Deus? Não os aceita, incomodam-no ou estima-os? Repare, a atitude contemporânea sobre qualquer pessoa que lhe diga o que fazer ela é a minha inimiga. Esse é o espírito que está na Terra hoje. Qualquer forma de autoridade deve ser suspeitada e provavelmente rejeitada. Mas Deus diz: quero que guardes os meus mandamentos. Quero que os recebas como uma coisa mais valiosa. Nós precisamos de ter sempre em mente que os mandamentos de Deus são dados para o nosso bem. Eles não são dados para nos tornar a vida difícil, mas para nos tornar bem-sucedidos, trazer sucesso e nos preservar. Os mandamentos de Deus são dados para o nosso bem, para nos tornar bem-sucedidos, trazer sucesso e nos preservar. E não basta apenas ouvir os seus mandamentos. É preciso guardá-los dentro de si como um tesouro. Uma coisa que recomendo e que é muito simples, muito familiar, mas muito importante, é a memorização das Escrituras. Essa é uma forma de poder valorizar os mandamentos de Deus. Eu conheci senhoras que me disseram: irmão Prince, eu simplesmente não consigo memorizar as Escrituras. A minha memória simplesmente não retém as Escrituras. Mas a mesma senhora irá ao médico, terá uma consulta de 15 minutos, sairá e dirá tudo o que o seu médico lhe disse. Lembramos basicamente o que consideramos importante. Se a palavra considerarmos verdadeiramente importante, vamos nos lembrar dela. A segunda condição. No versículo 2, se inclinar o seu ouvido à sabedoria, de sorte que inclines o teu ouvido à sabedoria. O ouvido inclinado é um dos temas de Provérbios. Encontrará essa frase várias vezes. Quando eu estava no hospital a pesquisar textos na Bíblia sobre a cura, a passagem fundamental que me tirou do hospital foi Provérbios 4, 20 a 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Essa é a promessa de saúde mais completa que se pode encontrar em toda a Bíblia. Mas tudo depende da nossa atitude para com as palavras e os ditos de Deus. O segundo requisito aqui é: inclines o teu ouvido. Inclinar significa curvar-se, mas não se pode curvar o ouvido sem se curvar a cabeça. Desafio a fazê-lo. Não consegue. E o que significa a cabeça inclinada? O que representa? Humildade ou ter a atitude de aceitar ser ensinado. Ensinabilidade. Lembro-me que ao ler essas palavras em Provérbios 4, tentei aplicá-las quando li a Bíblia, para descobrir o que tinha a dizer sobre a cura e descobri que cada página tem algo a dizer sobre cura, ou longa vida, ou força, ou prosperidade. E a minha resposta foi: isso não pode ser verdade. Não quero, de forma alguma, criticar os meus antecedentes, mas eu tinha emergido de 20 anos de igreja, acreditando que se eu fosse um cristão, estaria condenado a ser miserável. E decidi que o preço era demasiado elevado para pagar por aquilo que via. Por isso, quando realmente me deparei com a Bíblia, não podia acreditar no que Deus realmente queria para mim, que Ele realmente queria que eu prosperasse, fosse bem-sucedido, saudável. Todas as vezes que encontrava declarações claras, dizia para mim mesmo: não deve ser bem assim, deve estar errado, deve ser diferente. Então, um dia, quando estava a seguir este raciocínio, o Senhor falou comigo de forma inaudível e disse: agora dize-me, quem é o professor e quem é o aluno? Eu retorquei: Senhor, tu és o professor e eu sou o aluno. E ele perguntou: importar-se-ias de me deixar ensinar-te? E eu reparei que não tinha inclinado o meu ouvido, entende? Eu não estava disposto a ouvir o que Deus estava a dizer. Penso que a maioria das pessoas de qualquer origem cristã acha muito difícil inclinar o ouvido. Por natureza, somos teimosos, orgulhosos, não somos ensináveis. E formamos os nossos próprios conceitos sobre o que é o cristianismo, sobre o que a Bíblia tem para dizer, e não ouvimos o que Deus diz. Eu digo às pessoas que, se nunca se surpreenderam com a Bíblia, nunca a compreenderam verdadeiramente, porque é um livro surpreendente. As coisas que Deus se compromete a fazer são de cortar a respiração, mas nós
ignoramos-las, explicamos-las. Por quê? Porque nós não inclinamos os nossos ouvidos, entende? Então, este é o segundo versículo de Provérbios 2. De sorte que inclines o teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento. A palavra aplicar, mais uma vez, é uma palavra-chave em Provérbios. Eu acho que o melhor adjetivo em que consigo pensar é diligente, que é outra palavra em Provérbios. Aplicar o seu coração é ser diligente em procurar entender e aceitar tudo o que Deus lhe quer dizer. Isso requer tempo. Não pode realmente aplicar o coração ao que quer que seja, sem investir tempo nisso. A maioria dos irmãos não dedica tempo suficiente à Bíblia, o que é um dos principais problemas, como eu disse. Se trocasse a quantidade de tempo que gasta em frente ao televisor, telemóvel, redes sociais, pela quantidade de tempo que gasta com a Bíblia, ficaria impressionado com o quanto seria o seu nível de espiritualidade. Muito pouco do que constrói a sua fé ou traz o conhecimento de Deus vem através do televisor ou telemóvel. Outro problema com a televisão, telemóvel, basicamente mesmo com a televisão cristã, redes sociais cristãs, é que elas tendem a tornar as pessoas cada vez mais passivas. As pessoas estão habituadas a tocar no botão, fazer scrolling com os polegares e deixar passar as coisas à frente dos olhos. Bem, esse não é o significado de aplicar o coração. É preciso esforço. Eu cresci nos dias em que a aprendizagem era suposta ser um trabalho árduo. Era esperado que aprendêssemos todo tipo de coisas que não eram agradáveis. Então, surgiu uma filosofia na educação que dizia: se for difícil, não tente. Se envolve trabalho árduo, está errado. Acredite-me, tanto no natural como no espiritual, há muitas coisas que nunca conseguirá sem trabalho árduo. Se não estiver preparado para trabalhar duro, poderá desde já qualificar-se como sendo de segunda classe em qualquer área da vida. Ninguém morreu de trabalho árduo, nunca. Essa é a minha opinião. As pessoas morrem de tensão, cansaço, mas não de trabalho árduo. Eu não falo em trabalho duro porque gosto do que estou a fazer e estou comprometido com isso, mas digo-lhe, a Ruth e eu trabalhamos duro. As jovens que viveram na nossa casa e nos serviram ficavam maravilhadas com a quantidade de coisas às quais nos dedicamos ou com a quantidade de tempo que entregamos às coisas. A questão comigo é que já não estou muito interessado em coisas secundárias, porque tenho quase 70 anos e percebo que à medida que passamos na vida, os nossos interesses mudam. Mas sinto-me tão triste pelas pessoas que passam todo o seu tempo com as coisas secundárias e nunca chegam às primárias. Esse não será o meu modo de vida, tanto quanto posso determinar. Então, esse é o segundo par no versículo 2. Inclina o teu ouvido à sabedoria, aplica o teu coração ao entendimento. A terceira condição, versículo 3. Se clamares ao discernimento e alçares a tua voz ao entendimento. Repare, o discernimento apareceu agora. O que significa para si? Clamar e alçar a voz significa oração, penso eu. Mas acho que significam mais do que apenas a famosa oração do membro médio da igreja. Deus, abençoa-me a mim e a minha mulher, ao meu filho João e a sua mulher, a nós 4, não mais. Atos 2:4. Amém. Isso não é clamar, mas descobri que Deus aprecia o desespero. Também já reparou nisso? E às vezes Ele espera até clamarmos, até que levantemos a nossa voz. Diz de Jesus que Ele orou com veemência de choro e lágrimas. Entregou-se totalmente na oração. Não posso exatamente explicar todos os tratos de Deus, mas digo-lhe que há momentos na sua vida em que Deus espera que esteja desesperado e diga: Deus, por que deixas que tudo isso aconteça comigo? E Deus diz: estou à espera de que estejas desesperado. Por que me quer desesperado, Deus? Porque essa é a única maneira de expressares o teu apreço pelo que te estou a oferecer. Até que estejas preparado para estar desesperado, não aprecias o que te estou a oferecer. Quer dizer, há um elemento de oração. O terceiro versículo trata da oração. Atualmente, digo 2 coisas no ministério sobre o batismo no Espírito Santo e a libertação dos espíritos malignos. Descobri para quem são. O batismo é para os sedentos e a libertação é para os desesperados. O batismo no Espírito Santo é para os sedentos
e a libertação dos espíritos malignos é para os desesperados. Algumas pessoas perguntaram-me, por que razão certas pessoas não são libertas? Porque não estão desesperadas. E por vezes digo às pessoas, vocês não estão suficientemente desesperadas. Voltem quando estiverem. Ficaria surpreso pela forma como isto os faz desesperar. Não discuto com ninguém questões teológicas sobre o batismo. O batismo não é para os teólogos. Jesus disse, se alguém tem sede, venha até mim e beba. Ignore a pessoa que argumenta e vá até o sedento. Ignore o que argumenta e vá até o desesperado, entende? É assim que Deus faz. A quarta condição, versículo 4. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares. Isto mostra o tipo de situação de que Jesus falou numa das parábolas, o tesouro escondido no campo. E lembra-se do que era preciso fazer para obter o tesouro? Tinha de comprar o campo. Muitas vezes imaginei o homem naquela parábola em que há esse grande lote de terreno de aparência inútil, todo coberto de cardos e sem valor comercial aparente. E ele vende tudo o que tem e compra-o. E imagino as pessoas a dizerem, o que é que levou este homem a fazer aquele investimento tão disparatado? Mas ele sabia que havia algo naquele campo e que ninguém mais sabia. Sabia que não conseguiria alcançar essa coisa até ter comprado o campo. Não teria direito legal sobre isso. Então, pagou o preço pelo campo e começou a escavar em busca do tesouro. E cavar é um trabalho árduo, faz bolhas. E o Senhor disse que é um preço a pagar e depois há trabalho. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares. O que ele diz tudo isto? Acho que o que isto expressa é uma mente determinada e focada numa coisa só. Uma pessoa que cumpre com essas condições é uma pessoa com uma mente determinada e focada, mente única. Sabe, decidir o que quer e vai até o final. Acho que ter uma mente determinada e focada é condição quase invariável para sucesso em qualquer área da vida. A Bíblia diz, alguém que tem mente dividida é instável em tudo o que faz. Tiago 1:8. Deus diz que não responderá às preces de um homem de mentalidade dupla. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Tiago 1:7. Eu digo às pessoas que se apontarem para o nada, podem ter a certeza de que irão acertar no alvo e terão nada. Hoje em dia, vejo tantas pessoas sem objetivos e desmotivadas na vida, o que é trágico. Não seja uma delas. Não há quase nada mais trágico do que uma vida desmotivada. Se é um filho de Deus, toda essa oferta está aberta para si. Pode cometer erros, Deus irá ignorá-los. Mas não tenha uma atitude errada em relação ao que Deus oferece, porque isso é um insulto para Ele. Deus diz, aqui está um tesouro. E você diz, bem, tenho de ir falar com os meus amigos. Perguntemos a nós próprios, francamente, quantas horas não lucrativas gastamos em todo tipo de conversas inúteis. Tenha em mente que quando estiver a fazer isso, está a semear, mas está a semear para a sua carne. Colherá, Paulo diz, o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Gálatas 6:8. Lembro-me de ser pastor associado numa igreja da Assembleia de Deus nos Estados Unidos por um breve período. Um dos meus ministérios era visitar os doentes nos hospitais, e tive muitos doentes para visitar. Pensei comigo, aqui está uma igreja que acredita na cura divina e ensina, e tem tantos doentes como os episcopais ou os presbiterianos. Interroguei-me por que motivo isso é assim. O Senhor realmente deu-me o versículo referido em cima. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Passar muitas horas em atividades fúteis e inúteis é semear na carne. E quando entra no hospital, não pode automaticamente esperar que Deus, de uma forma imediata, lhe dê fé, porque negligenciou cultivá-la ano após ano. E então, o que faz é colher o que semeou. Vamos agora chegar à conclusão com o versículo 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Gostaria de falar brevemente sobre esses dois aspectos dessa promessa. Acho que estão interligados. Como expliquei antes, na poesia hebraica, as duas metades de um versículo
completam-se uma a outra. Em conjunto, dão a imagem completa. Eu realmente não acredito que a longo prazo possa achar o conhecimento de Deus sem o temor do Senhor. Acredito que o temor do Senhor é uma condição essencial. Deus não se revela a quem não tem temor do Senhor. Deus não se revela a quem não tem temor do Senhor. O temor do Senhor. Quero agora referir uma série de escrituras que falam do temor do Senhor, mas, antes de tudo, gostaria de tentar dar-lhe uma imagem mental através da qual poderia, de certo modo, formar alguma compreensão do que é o temor do Senhor. Eu vim para o Senhor na medida em que houve alguns agentes humanos na minha vinda para o Senhor, através de um casal de idosos que tinha uma pensão em Scarborough, em Yorkshire. Eram pessoas piedosas e eram pentecostais. Na verdade, eles eram amigos de Smith Wigglesworth, mas permitiram a si próprios circunscreverem-se aos limites do pentecostalismo. Este homem tinha sido libertado do espírito do medo. E ele disse-me: quando é cristão, já não há qualquer tipo de medo. Embora jovem no Senhor, eu disse: sim, ainda há assim. Há o temor do Senhor que é puro e dura para sempre. Salmo 19:9. E foi um pouco trágico porque ele morreu doente. Teve de amputar uma perna devido à gangrena e morreu pouco depois. Ele acreditava tão apaixonadamente e lutava tão continuamente pela cura divina que foi um tremendo golpe para a imagem que ele tinha de si mesmo. Eu não duvido que ele tenha ido para o céu. E se eu for habilitado pela graça de Deus para lá chegar também, vou encontrá-lo e agradecer-lhe por ter trazido a verdade da palavra de Deus até mim, pela primeira vez na minha vida. Mas permaneceu sempre comigo a tragédia que foi o fato desse homem, quando foi libertado do medo do maligno, ter concluído que foi libertado de todo o medo, temor. Isso não é verdade, e eu quero dar-lhe uma série de escrituras sobre o tema do Senhor. Mas primeiro, lembro-me de falar com ele e tentar explicar-lhe como entendia o temor do Senhor. Eu ainda era um jovem crente na época, mas disse: imagine que está num pico de uma montanha muito alta. É um lugar de incrível grandeza e beleza, e pode olhar para os céus e ver a glória, e pode olhar em redor da terra a partir desse lugar elevado e ver a beleza do mar e das montanhas e dos campos e das florestas. E não há como esgotar as suas maravilhas, mas há um penhasco muito íngreme que desce centenas de metros. Há uma grade de proteção. Mas se for até aquela grade e se inclinar, algo o atingirá no âmago do estômago e dirá para si mesmo: se me inclinar um pouco mais, seria o fim, seria uma queda para a minha destruição. É assim que vejo o temor do Senhor. Acho que é extremamente importante permitirmos que o Espírito Santo transmita isto a todos nós. É demonstrado por Jesus. Reparem em Isaías 11. Encontrará nos primeiros 3 versículos uma imagem profética de Jesus como Messias. Não há dúvida, penso eu, para quem crê em Jesus, que esta é a profecia de Jesus como Messias. E diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e do entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. No livro de Apocalipse 4:5, o Espírito Santo é apresentado como 7 lâmpadas de fogo que queimam diante do trono de Deus e são chamadas de os 7 Espíritos de Deus ou o sétuplo Espírito de Deus. Eu sempre vi em Isaías 11 a revelação do sétuplo Espírito de Deus. Veja o número de Espíritos no versículo 2, o Espírito do Senhor. O Espírito que fala na primeira pessoa é Deus. Atos 13:2. O Espírito Santo diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Ele falou como Senhor na igreja. O Espírito de sabedoria e de entendimento são 2 e 3. O Espírito de conselho e de fortaleza são 4 e 5. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, 6 e 7. Note que o conhecimento e o temor do Senhor estão juntos. É tão perigoso ter conhecimento sem o temor do Senhor, porque o conhecimento incha. O que vai segurar é o temor do Senhor. E repare que isto é uma imagem do Messias. Um dos 7 aspectos do Espírito que descansou sobre ele
era o espírito do temor do Senhor. Se Jesus precisava do temor do Senhor, quem de nós não precisa? O próximo versículo enfatiza esse aspecto particular. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Observe que é um aspecto que é destacado e mencionado, é o temor do Senhor. Jesus deleitou-se com o temor do Senhor. Poderá fazer menos? É para sempre. E então, se ler o Salmo 19:9, o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Nunca acaba e é limpo. Se há uma coisa que irá mantê-lo espiritualmente limpo, é o temor do Senhor. Paulo diz em 2 Coríntios 7:1, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito. Creio que a proteção mais segura contra a imundície da carne e do espírito é o temor do Senhor. Quero dar-lhe uma série de escrituras sobre isso. Acredito que o impacto dessas escrituras seja suficiente sem a minha pregação sobre elas. Vejamos, por exemplo, Job 28:28. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Sem ele não há sabedoria. E quero afirmar que sem o temor do Senhor não existe uma verdadeira sabedoria. O temor do Senhor sempre fará com que se afaste do mal. O temor do Senhor e o prazer do mal são totalmente incompatíveis. Então, no Salmo 25:12-14, qual é o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. A quem ensina Deus? A que tipo de pessoa? Aquele que teme ao Senhor. Quer ser ensinado por Deus? Reúne as qualificações, condições necessárias? Veja, Deus não escolhe os seus alunos por qualificações intelectuais. Ele escolhe-os pelo caráter. Quão sábio ele é. Tenho visto tantas instituições cristãs que escolheram os seus alunos por qualificações intelectuais e fizeram escolhas muito imprudentes. Deus não é tão insensato. Viverá em prosperidade. Versículo 13. A versão original diz que a sua alma habitará em prosperidade. Os seus descendentes herdarão a terra. Versículo 13. A aliança só é revelada àqueles que temem o Senhor. Agora o versículo 14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança, ou fará que eles conheçam a aliança. Está a ver do que estou a falar? Aliança, que é um tema sobre o qual não tencionava falar. Repare, a aliança vem pela revelação. Não pode entender a aliança apenas pelo estudo intelectual ou pela teologia. A aliança vem pela revelação. Não pode entender a aliança apenas pelo estudo intelectual ou pela teologia. A aliança é algo que Deus revela àqueles que o temem. Se não a receber por revelação, não pode recebê-la. Descobri que não posso pregar sobre aliança, a menos que o Espírito Santo tenha preparado o público. Suspeito que o Espírito Santo o tenha preparado a si. Sugiro-lhe que vale a pena deixar que Deus lhe mostre a sua aliança. Isso irá dar-lhe uma diferente compreensão de Deus. Isso dar-lhe-á uma sensação de segurança que não conhecerá de nenhuma outra maneira. Acho que o maior problema dos líderes cristãos é a insegurança pessoal. E isso faz com que eles façam todo tipo de coisas para alcançar a segurança, sem ser pela orientação do Espírito Santo, e não para o bem do rebanho. Quero dizer-lhe que não acredito que haja alguma maneira de encontrar a verdadeira segurança pessoal, exceto no nosso relacionamento com Deus. Só há uma verdadeira segurança pessoal no nosso relacionamento com Deus. Encontrei cristãos que procuram a segurança nos seus relacionamentos no corpo. Isso é maravilhoso, mas é secundário. E não conheço nenhum cristão de quem eu possa dizer que nunca me vai desiludir e decepcionará. Quem me dera poder conhecer, não estou a afirmar que não há nenhum, mas que não saberia como reconhecê-lo. Acho que Deus me deu uma, na minha esposa, mas essa é a sua sabedoria, não a minha. Mas há uma pessoa que nunca o irá desiludir, decepcionar. Sabe quem? Deus, é claro. A segurança final deve ser enraizada no conhecimento de Deus. É por isso que há tantos cristãos inseguros. Eu acho que qualquer ministro que lide com os problemas das pessoas concordaria que a rejeição e a insegurança são provavelmente os dois principais problemas da sociedade contemporânea. E a solução para ambos passa por Deus. Quando alguém realmente sabe que Deus o aceitou
e que nenhuma rejeição humana pode assumir o lugar da aceitação de Deus, não precisa de ser incomodado com a rejeição. O temor do Senhor é ensinado por Deus. Vejamos Salmos 34, 11 a 12. Vinde, meninos, é novamente Deus que fala. Ouvi-me. Repare que o primeiro requisito é ouvir. Eu vos ensinarei o temor do Senhor e o que o acompanha. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Esse é o resultado do temor do Senhor. Mas observe que o temor do Senhor deve ser ensinado, e deve ser ensinado pelo próprio Deus. Os ministros cristãos podem fazer muito, mas a fonte final do ensino é do próprio Deus. O temor do Senhor tem de ser escolhido. O próximo fato que quero referir é que ele também tem de ser escolhido. Provérbios 1, 28 a 29, aqui está o julgamento daqueles que rejeitaram a provisão de Deus. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Por que não? Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Pois que aborreceram o conhecimento e não escolheram o temor de Jeová. Versão Sociedade Bíblica Britânica. Observa novamente que o conhecimento e o temor do Senhor estão associados e repare que essas pessoas não escolheram o temor do Senhor. Tem de ser ensinado, mas tem de ser escolhido. Agora, vou perguntar-lhe, escolheu o temor do Senhor? Caso contrário, corre o risco de se encontrar na categoria de pessoas que rejeitaram o conhecimento e não escolheram o temor do Senhor. Verdadeira sabedoria é impossível sem o temor do Senhor. Vejamos algumas outras declarações. Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Onde diz o princípio, significa a parte principal essencial. Por outras palavras, a verdadeira sabedoria é impossível sem o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em Provérbios 9, 10, verás que Provérbios é provavelmente o livro que lida mais com isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Reparem temor e sabedoria. E novamente estamos a falar sobre o conhecimento do santo. O que é isso? O conhecimento de Deus. O temor do Senhor é o início de conhecimento. E então, em Provérbios 1:7, estamos a andar para trás e para frente porque estou a seguir uma espécie de sequência lógica. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Não só é o início da sabedoria, como é o início de conhecimento, entende? Agora, não estamos a falar sobre o conhecimento intelectual, mas sobre conhecimento espiritual. Benefícios do temor do Senhor. Então vejamos alguns dos benefícios do temor do Senhor. Se eu conseguir simplesmente apresentar-lhe isso, nunca vai querer desistir. Acredita em mim. Não conheço nenhuma coisa para a qual sejam prometidos maiores benefícios nas Escrituras do que o temor do Senhor. Esses benefícios são espantosos. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados. Aqui temos um tema recorrente com o temor do Senhor, que é de que leva a uma vida longa. Essa é a primeira coisa no Salmo 34. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja, que quer largos dias, para que possa ver o bem? Provérbios 14, 26 a 27. No temor do Senhor, há firme confiança e ele será um refúgio para os seus filhos. A confiança firme é o oposto da insegurança. Já reparou? E assegura um lugar de refúgio. Então, no versículo seguinte, o temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. O outro tema principal associado ao temor do Senhor é a vida. Então, em Provérbios 19, 23, acho que talvez temos uma das promessas mais espantosas de toda a Escritura. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, ou viverá em satisfação. Veja o que se pode deduzir deste versículo. As pessoas insatisfeitas não temem o Senhor. Isso é verdade. Quando encontra uma pessoa insatisfeita e descontente, pode ter a certeza de que ela não tem o temor do Senhor. Aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. O que mais poderia pedir do que isso? Vida, satisfação e isenção do mal. Isso é devido a quê? Ao temor do Senhor. E depois pode-se olhar para Provérbios 22, 4. Seria injusto não partilhar este versículo consigo.
O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Louvado seja Deus! Acho que devo dizer que provei isso pela minha própria experiência. E espero poder dizê-lo sem orgulho ou arrogância, mas acho que estaria a privar Deus da sua glória se não dissesse que isso foi provado na minha experiência. Se esteve associada ao movimento pentecostal durante 40 anos e mais, como eu estive, saberá que abundar em prosperidade não era um dos benefícios habituais para um pastor pentecostal. Ainda me lembro de ter de comprar as minhas lâminas de barbear uma de cada vez, porque não podia pagar por um pacote. Oh, Deus é tão fiel, mas atenção, se colocar riquezas e honra sem o temor do Senhor, irá desviar-se. O tabernáculo de Moisés. Agora vamos concluir voltando para e continuando com o conhecimento de Deus. Voltemos a Provérbios 2, versículo 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Eu acho que consegui mostrar que essas duas coisas estão quase invariavelmente associadas. De fato, o conhecimento sem o temor do Senhor é um desastre. Só quero falar sobre como achar o conhecimento de Deus. E quero ilustrar isso. Não explicar, mas ilustrar como uma das minhas ilustrações favoritas, que é o Tabernáculo de Moisés. Talvez tenha lido alguns dos meus ensinamentos sobre esse tema. O Tabernáculo de Moisés é um tema que ocupa muitos capítulos das Escrituras, muitos capítulos no livro do Êxodo e uma grande parte das epístolas dos Hebreus são dedicados a essa extraordinária estrutura que foi erguida no deserto há mais de 3.000 anos e que há muito se desintegrou. Uma estrutura extraordinária. Em primeiro lugar, uma cerca de linho à volta de um pátio, depois um grande altar e uma pia de bronze, e então uma tenda estranha que anteriormente não era nada impressionante, tenho a certeza. Estava coberta de pele e de texugo, e pelo menos para mim, as peles de texugo não são particularmente bonitas, mas por dentro era uma estrutura muito incomum, uma tenda em 2 seções, e embora fosse exteriormente modesta, tinha materiais muito preciosos e um trabalho artesanal muito competente no interior. A primeira seção, atrás da primeira cortina, foi chamada de Lugar Santo. A segunda, atrás da segunda cortina, chamava-se o Santo dos Santos. Muitas vezes referi acerca do tabernáculo que ou se fica entusiasmado ou aborrecido com ele. Algumas pessoas reagem de uma forma, outras de outra. Devo dizer que ele me entusiasma. É um fato incrível não haver nada nas Escrituras que me dê maior desejo de santidade pessoal do que estudar o tabernáculo de Moisés. É mesmo incrível. Se não reage assim, isso é entre si e o Senhor. Ele pode ter outras maneiras de chegar até si, mas desde a primeira vez em que, como cristão, comecei a ler sobre o tabernáculo de Moisés, tudo ficou iluminado para mim. Tornou-se vivo e real. Vou tentar falar sobre o conhecimento de Deus no contexto do tabernáculo, a maneira como acho que seja mais fácil compreender as 3 seções do tabernáculo. É pela luz que existia em cada uma. No pátio exterior, a luz era natural, o sol de dia, a lua e as estrelas da noite. Uma vez que se passa pela primeira cortina, já não há a luz natural, há a compreensão natural. Entra-se no reino onde tudo é pela fé e não pelo que se vê. É por isso que a primeira cortina corta a visão natural. A luz do primeiro compartimento é artificial. É fornecida pelo candelabro de 7 ramos, que são 7 lamparinas. Cada uma delas cheia de azeite puro, que quando acendido, fornece a luz. Depois, havia a segunda cortina e por trás dela o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado da terra, naquela altura, que a propósito era móvel. Assim Deus não santificou apenas alguns metros quadrados num lugar qualquer, mas sim onde quer que as condições fossem atendidas. O lugar era santificado. Dentro da segunda cortina ou do segundo véu, não havia luz de nenhum tipo, nem natural nem artificial, e havia apenas uma peça de mobiliário, a arca com os querubins sobre ela. Quero aqui sugerir que isto pode ser usado para descrever a descoberta do conhecimento de Deus. E onde está o conhecimento de Deus? Está no terceiro compartimento, para lá do segundo véu. Terá de sair do natural através da primeira cortina. Agora está no reino da fé. Já não é por revelação ou compreensão, entendimento natural. Também acredito que a primeira cortina representa a ressurreição.
porque somos identificados com Jesus Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Dentro do primeiro véu, no primeiro compartimento, a luz é por revelação. É a palavra de Deus iluminada pelo Espírito Santo. Não depende de todo do conhecimento natural, mas a maravilha é que quando passamos pela segunda cortina, que eu acredito ser a ascensão, somos identificados com Jesus na sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Efésios 2, 5, 6. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar, entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Repare que está tudo no tempo passado. Não se conforme com nenhum destino inferior ao trono, porque é aí que pertence. Eu acredito que a vida do trono é representada pelo lugar dentro do segundo véu. Não é apenas pela ressurreição, é pela ascensão. Também acredito, por razões que não vou especificar agora, que os 5 ministérios principais de Efésios 4, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores mestres, representam a área dentro do primeiro compartimento, mas os 2 outros ministérios, que são os mais altos, estão no segundo compartimento, e são rei e sacerdote. E esses são os 2 ministérios supremos de Jesus que ele cumpre eternamente como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, a mão direita de Deus. Ele é o percussor que entrou lá por nós. Por outras palavras, ele foi lá para preparar o caminho para nós o seguirmos. Então, dentro dessa segunda cortina, não há luz. A não ser o quê? A menos que a presença sobrenatural de Deus a preencha, e isso é chamado em hebraico de Shekinah, significa habitação. Agora quero que pense sobre o que está envolvido em desejar o conhecimento de Deus. Para a mente natural é loucura. Pense, está a deixar o sol, a lua e as estrelas. Está a entrar num lugar bastante estreito, que é, creio, de 40 côvados de comprimento e 30 pés de largura. Mas até lá há luz, há tremenda perícia. Há muito para o entusiasmar e estimular, mas não vai ficar por aí. E ouça, o seu destino final é uma área cúbica, igual tanto em largura como em comprimento, como em altura, que para mim significa o Deus Trino. Só tem uma peça de mobiliário e está completamente escuro. Quem gostaria de ir lá ir? Por que queria ir lá? Só existe uma razão para isso, para se encontrar com Deus. E essa é a motivação que leva ao conhecimento de Deus. E quando chegar lá, nem sequer depende das Escrituras, acredite. Nunca suplantamos as Escrituras. É sempre determinante, definitivo. E nenhuma revelação que de alguma forma se afasta, desvia das Escrituras, é de Deus. Mas você entra mesmo no lugar da revelação direta de Deus. Acho que as atividades-chave são, na realidade, as 2 que referi no início, comunhão e adoração. E esse é o lugar. Comunhão é tipificado pelos 2 querubins que, olhando um para o outro e com as suas asas estendidas, se encontram no centro. Que bela imagem de comunhão! E a adoração é a resposta. Paulo diz algo muito estranho em 1 Coríntios 6. Ele diz: o que se ajunta com a meretriz, faze-se um corpo, carne com ela. E o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Assim, não se pode separar essas 2 seções dessa afirmação. Existe uma união física do sexo, que faz de 2 pessoas uma só carne. Mas há uma união espiritual com Deus, que faz de si um com Deus. Não há outra maneira, acho eu, legítima de interpretar isso. Pode ver o quão longe isto está de ser religioso ou de frequentar a igreja? Espero dar-lhe um desejo apaixonante de ir além do segundo véu. E depois é a adoração. Eu acredito que a adoração, no sentido mais verdadeiro, é a união do nosso espírito com Deus. Aquele que está unido ao Senhor na adoração é um espírito. Chegando ao fim desta carta, quero apenas sugerir também que nessas 3 áreas do tabernáculos temos as 3 áreas da personalidade humana: o corpo, a alma e o espírito. Acredito que a alma e o espírito são completamente distintos, mas não estão necessariamente separados. Paulo não poderia ter dito o que se ajunta com o Senhor é uma alma. Isso seria incorreto. A alma sabe acerca de Deus. A alma acolhe doutrina e teologia. A alma possui esse tipo de conhecimento. O espírito conhece Deus. Esse é o nosso destino.
colocando, em outros termos, é o trono, ser entronizado com Jesus Cristo, como reis e sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, nosso grande sumo sacerdote. Aleluia, glória a Deus! O seu próprio nome significa Rei da Justiça, cuja posição era Rei de Salém, ou Rei da Paz. Isso, tal como vejo, é uma maneira pictórica de representar o achar, o conhecimento de Deus. Não acho que possa ser posto em termos teológicos. Não acho que a mente humana possa encontrar a teologia que expresse isso. É por isso que Deus, na sua infinita sabedoria, escolheu exemplos e imagens como o tabernáculo e outros para descrever o caminho para o conhecimento de Deus. Vamos terminar lendo Provérbios 2, 1 a 5 novamente. Filho meu, se receberes as minhas palavras e entesourares em ti os meus mandamentos, de sorte que inclines o teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento, se clamares ao discernimento e alçares a tua voz ao entendimento, se buscares a sabedoria como a prata e a procurares diligentemente como a tesouros escondidos, então entenderás o temor de Jeová e acharás o conhecimento de Deus. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém.